Apocalipse, o maior estudo da Bíblia. Escatologicamente, um estudo do fim da consumação, não só dos tempos, mas de todas as coisas. O livro de Gênesis é o alicerce de tudo. O Apocalipse termina tudo. Uma pergunta é sobre o milênio. Quem governará com Cristo durante o milênio? A igreja e os fiéis de toda a época. E Cristo, depois da guerra de Armagedon, na vitória, ele vem estabelecer um novo céu e uma nova terra e julgar o mundo. Julgar o mundo. Uma pergunta é, todos vão passar para a eternidade? Mesmo estando em Cristo, é melhor aceitar Jesus como Salvador. Porque muitos que estão em Cristo, que aceitaram e ficaram para trás, imagina os que nunca quis nem ouvir e botar em prática no coração. Então vamos ver a leitura do capítulo 20, que é a leitura mais difícil para o ser humano se entender. Porque o Apocalipse não é um livro qualquer. É o final de tudo. Céu ou inferno, vida eterna ou castigo eterno. Os fiéis reinará com Cristo e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão e a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos e lançou no abismo, e ali encerrou-se e pôs selo sobre ele, para que mais não enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, preste bem atenção, e vi tronos e assentados sobre eles, aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus Cristo e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não viveram, até que os 1000 anos se acabem. Esta é a primeira ressurreição, estando com Cristo, porque não existe segunda ressurreição em Cristo. Jesus ressuscitou uma vez e vai ressuscitar os mortos, é diferente. Mas preste bem atenção. A primeira ressurreição, bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e do Cordeiro, e reinarão com eles 1000 anos. 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás é solto da prisão e sairá a enganar a nação que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha e subir sobre a largura da terra e cercar o arraial dos santos, e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e os falsos profetas. Quem é os falsos profetas? Todos que estão profetizando mentira. Apocalipse 19, todos vão ser comidos pelas aves e não tem mais jeito. E os aliados da besta que profetizaram mentira vão ser lançados junto com o diabo e Satanás, que é a antiga serpente. Então o inferno existe. O inferno, o Sheol,
mundo dos mortos no Velho Testamento, mas o fogo eterno de Deus é outra pergunta. Ali não sai mais ninguém. Jesus tem poder de tirar e botar alguém no inferno, porque ele tem o poder que o Pai deu. Mas o largo de fogo, a eterna chama de fogo, é comparada com Sodoma e Gomorra. Não tem mais jeito. Acabou-se. Lucas 13, 19, nós vamos ver uma passagem interessante. Mas se eu disser para você que o livro do Apocalipse, ele tem uma parte muito interessante, que é o capítulo 7, o verso 14, para nós ter entendimento. E o 14 e o verso 5, porque a igreja passa pela tribulação, porque o Apocalipse vai dizer que já tem os santos ressuscitados lá em cima. Mas o conceito com Israel de 7 anos e 3 anos e meio, a igreja passa. Quando nós dissemos a igreja, o que os irmãos entendem por igreja? A igreja é a igreja de Cristo. Começou em Mateus 17. Em Atos foi só a reunião. Então nós somos membros da igreja de Cristo. Nós não somos uma igreja, somos membros. A igreja de Cristo é os apóstolos que já estão no céu. Nós somos membros e vamos ter a reunião com essa igreja. Então Jesus vai descer no final do milênio com sua igreja. Então o milênio só acaba quando Jesus descer. Mas quem vai arrebatar a igreja é de acordo com Tessalonicenses 2, capítulo 4, verso 13. Mas vamos dar uma olhadinha em Daniel, capítulo 12, 1, e Tessalonicenses 2, verso 3 e verso 4, porque ainda tem o 16 de Apocalipse e o 13, o capítulo 13 e o verso 16. Então, é difícil estudar o Apocalipse sozinho. Tinha que ter muitos estudiosos para estudar comigo. Mas eu digo uma coisa a você, está perto. Porque se Israel, os Estados Unidos fizeram um acordo de paz, e só quem tem esse poder é os Estados Unidos, porque a OMS, a Organização Mundial da Saúde, tem um grande poder, o que ela disser, a gente não vê com uma máscara igual. Então, se fizesse conceito de 7 anos, então está perto do anticristo se assentar. O anticristo ele vai ser revelado, o homem do pecado, o filho da perdição, porque é o anjo do abismo que vai citar esse rei para fazer todas as coisas mal na terra. Vamos ter uma referência de Epifânio e Antioco, quando castigou os judeus, lá no livro de Daniel, tinha um rei da Pérsia que não era humano. Quando diz não era humano, porque era citado por Satanás. É muito difícil a gente entender sozinho. Eu queria muitas pessoas comigo para nós estudar junto, mas o povo está com medo de estudar a Bíblia. É um evangelho só de agrado, de Deus está me dizendo, Deus está falando, e vão ficar muito para trás por causa dessas palavras. Apocalipse 22, 15. Que Deus abençoe em Cristo.